Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? Dos Jardins do Lógico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Aqui estamos nós, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, comigo, com o Xana Alves e com o nosso convidado de hoje, que muitos conhecem, porque tem uma banda há 122 anos, os UHF, mas que hoje não vem aqui falar sobre ela, mas sim sobre aquele que é o primeiro caso de perseguição obsessiva, cuja denominação agora é stalking, julgado e condenado em Portugal. António Manuel Ribeiro, antes de tudo, obrigado por teres vindo para falar sobre um tema que desafortunadamente está cada vez mais em voga, não é? Até porque as redes sociais ajudaram a que o stalking fosse mais eficiente. Há cerca de 2-3 semanas falávamos aqui do bullying. O stalking é uma espécie de bullying para adultos, ou não? Não só para Não é adultos, bem assim, porque há um primeiro passo que é a sedução, a tentativa de chegar à pessoa criando um universo poético, esotérico, no meu caso, aliás, com o caso que me tocou, astrológico, os astros tinham uma série de ordens escritas, e a partir de um certo momento tu começas a perceber que estás num universo que não é o teu, que não o construíste, não fizeste nada por isso, mas estás lá. Como é que se faz? Ainda há pouco falávamos aqui um bocadinho em off. Qual é que é aquele limite em que quando é que foi aquele limite em que tu percebeste, ok, eu vou ter que acabar aqui com a conversa porque isto já não é muito normal, não é? Ou se eu não parar, isto vai descambar. Quando a pessoa começou a aparecer regularmente, e às vezes todos os dias, em certos espaços da minha vida normal, café, restaurante, uma ida ao banco. Como é que ela sabia? Ela já sabia tudo. Eu é que não sabia que ela sabia. Eu durante anos fui espiado, aliás, no livro vem isso. Há pelo menos referências até 88, 89. E ela só aparece em 2003 a falar comigo. Ela estudou durante... quantos anos? 15? Sim, para aí. Não, mais. Deve ter sido mais. Tudo aquilo que ela suscitava como acasos e coincidências. Hoje estou aqui por acaso. Há muito tempo estava estudado que eu naquela altura, normalmente naqueles dias ia ali, por exemplo, comprar discos ou comprar livros, a loja dos discos, a loja dos livros, o banco, os correios, o café, aquele cafezinho que tu tens no bairro que ninguém conhece a não ser tu e os teus vizinhos. O que é que ela tinha? Tinha uma opção por ti? Porquê? Por ti. Não era porquê, ela tinha uma opção por ti, é isso? Ela queria... Sim, o stalking é isso, basicamente é isso. É uma união que estava inscrita nos astros, na astrologia que me era enviada. Enviou-me várias cartas astrológicas e estavam bem feitas. Eu depois pedi uma avaliação daquilo, estavam bem feitas. Só que tinham um problema, é que no fim juntavam dois polos e isso já não era verdade. E portanto, essa sedução, quer dizer, há um momento em que tu percebes que aquilo já te enjoa, acabou. Não quero saber mais. Não tenho mais diálogo para ter. Ela aparecia-te nos concertos? Parecia. Aliás, na capa aparecem sim uns post-its que o gráfico resolveu, porque são terras onde ela apareceu. Porque há aqui uma coisa. Eu próprio já vivi um caso semelhante, não tão grave, mas também de stalking. E, basicamente, em sítios em que as pessoas rapidamente sabem que tu publicamente vais estar exposto, rapidamente te encontram e se colocam na primeira fila só para que tu saibas que aquela pessoa está ali e que te está a ver. E que é intimidatório. E que é intimidatório, sim. Intimidatório, sim. É fácil. Tu estás, é muito fácil. Então a ti és uma figura pública, rápido. Acontece o mesmo contigo. Tu estás num sítio, imagina que estás num dia em que estás a pôr música. Sim, claro. A pessoa espera por ti, vê-te o carro, segue-te, não sabes.
e estás a ser seguido até casa. Nesse dia o stalker descobriu onde é que tu moras. No dia a seguir descobre a que horas sais porque se põe na rua à espera e verifica tudo aquilo que tu fazes. E tu não sabes. Qual é a reação? Eu tenho aqui uma página aberta e depois vou publicar no nosso Facebook sobre os comportamentos a APAV define quais são os comportamentos de um stalker. Pronto, os mais frequentes, os menos frequentes e os mais extremos. Mas, por exemplo, um deles, observar ou perseguir e aparecer coincidentemente nos locais frequentados pela vítima. Se eu chegar a uma esquadra da polícia e disser, olha, eu acho que aquele indivíduo está constantemente a surgir e eu acho que não é coincidência, não sei o quê, provavelmente eu vou ser um bocadinho ignorada ou não? Neste momento acho que já não vais ser ignorada, mas até à altura sim. Eu estou-me a lembrar de um programa que eu fiz, a grande reportagem da SIC, que é um programa com muita qualidade e com muita produção. E havia 3 personagens, eu, um homem e uma senhora. E a senhora nunca deu a cara e a voz estava distorcida. E há uma frase dela que eu nunca mais me esqueci. A primeira vez que ela foi à esquadra de polícia e disseram assim: vá lá para casa, que isso até é amor, ele gosta muito de si. Pois, Isto não se pode fazer. Exato. E neste momento, havendo uma lei, e neste caso, esta situação que eu vivi, que fez jurisprudência, tinha certeza que existe uma nova forma de avaliar a situação. Ou seja, não existia até aí nada propriamente que... Não havia lei autónoma e, portanto, a justiça, no meu punisse caso... este tipo de comportamento. Sim, teve que ir à procura de vários crimes que estavam a ser cometidos, mas não o crime de stalking em si. Bem, há aqui importa referir aqui uma coisa, que é, o teu caso é também tanto ou quanto diferente, porque... pode-se dizer que há 2 tipos de stalking, se calhar até há vários, muito mais do que 2, mas há um que se calhar é mais habitual, que é as pessoas tiveram um relacionamento, esse relacionamento acabou e a partir daí há uma das partes que não aceita o fim desse relacionamento. Exato. E começa a fazer stalking, né? Começa a perseguir a pessoa e basicamente este é capaz de ser o tipo de stalking mais comum. O teu... Olha, e o meu também, eu nunca... Bem, no teu caso tu conheceste a pessoa, no meu caso eu nunca conheci a pessoa. Era alguém que me telefonava regularmente e eu dizia-lhe para que parasse com isso, e ela não o deixou de fazer durante 12 anos. 12 anos, todas as semanas. Ligava. E isto começou por uma brincadeira estúpida na rádio, em que uma pessoa estava comigo a fazer rádio e brincando comigo, pensando que disse o meu número, mas disse muito rápido, mas alguém gravou. Então, e esse alguém foi ela. Na verdade... 3 pessoas ficaram com esse número. E essas 2 eu falei com elas e disse: olha, não tens o direito de fazer isto, foi uma brincadeira, e nunca mais ligaram. E houve essa pessoa que ficou 12 anos a ligar. Isso é stalking? Claro que sim. Eu tentei de várias formas. A única coisa que... Porque é contra a tua vontade. Porque tu não pediste nada. Sim. E sobretudo porque interfere com a tua regularidade de vida. Tu tens direito à tua rotina de vida, aos teus pequenos momentos, e não tem ninguém que tem que mudar. Basicamente, o stalking é o que interfere com isto tudo. Bom, queremos que todos participem e que contem os vossos casos. Há seguramente imensas pessoas que nos estão a ouvir que de certo passaram por algo semelhante. O número é este, é o 707-200-330. Temos aqui António Manuel Ribeiro com este livro que se chama És Meu, disse ela. Normalmente este tipo de comportamentos atribui-se sempre mais aos homens do que às mulheres, não é? É, mas não é só isso. Olha que semana passada uma técnica da APAV esteve comigo num programa de televisão e dos 400 e tal casos em que apresentaram pedido de apoio à APAV o ano passado e ainda não fecharam o ano, disse a senhora, 350 seriam mulheres e 50 eram homens. Só que os homens têm mais receio. Mais vergonha, não? Mais vergonha. A questão, a cultura marialva existe, não é? Que é uma fraqueza. Como é que tu não te livraste de uma mulher? Como é que Exatamente, rapidamente não a intimidaste? Exatamente. Ou então até nem encarar o assédio como uma forma de se calhar desvalorizam alguns comportamentos também. Isto também pode acontecer, não é? Quer dizer, se nós pensarmos só que o stalking é feito à pessoa, à personagem, digamos, central, isso é mentira. O stalker depois averigua tudo. Eu tenho filhos, na altura a minha mãe estava viva, as minhas amigas eram todas minhas amantes, a namorada era um alvo a abater. Tudo isto é um universo, que não é só a personagem, digamos, principal, que é o alvo, é tudo à volta, é o universo todo à volta. Olha, conta-nos como é que tudo começa? Começa com um processo de sedução, não é? Como há pouco o disseste, e depois o que é que aconteceu na tua vida? Há alguns episódios, um deles talvez seja marcante, que envolve carros. Lembro-me bem dessa
Olha, lembro-me bem que tu me estás a contar isso. Basicamente, ela ultrapassou-te, não foi? A primeira coisa que faz, 2 vezes pelo menos, é meter travões. Mete-se à minha frente e meter travões. Bem, isso é uma cena de filme. É de filme. Tu ias sozinho? Ia sozinho. Eu costumava ir à noite, muitas vezes, jantar à Costa da Caparica. E ia sozinho e, portanto, eu tinha as minhas rotinas. Deixei de fazer isso. Deixei de fazer e depois já nunca mais recuperei também. Ir à noite jantar à Costa da Caparica sozinho. Não é por nada, porque depois nós vamos cortando as rotinas. E associas aquilo a uma má memória, não é? Também? Passas a associar as coisas a memórias que depois... Se eu tivesse batido no carro da senhora, havia várias leituras. Uma delas é que eu tinha tentado contra a sua vida. Não é? Por exemplo, é uma leitura, não é? Eu tive sempre cuidado. Até porque naquela estrada também não se pode andar muito depressa. É a estrada que desce da Aroeira para a Costa da Caparica. E eu senti, a partir desse momento, que havia necessidade de todo o cuidado. E sempre que o carro da senhora aparecia, eu tinha muito cuidado. Porque por 3 vezes ela fez-me rotundas pela esquerda. E isso ainda é mais confuso. Porque não tens um código no teu cérebro para apanhares com o carro pela frente numa rotunda. E isso foi muito estranho. Muito estranho. Bem, mas espera, mas... Vocês alguma vez tiveram, sei lá, nunca... Foste tomar um café com ela? Foi. Ok. A senhora aparecia, estava nos concertos do HF, fui aos encontros de fãs, conversávamos. Só que a senhora aparecia, eu tomava café porque ela aparecia, porque estava sempre passagem para casa. Só que eu vivo na Aroeira e a senhora vivia, e presumo que ainda viva em Oeiras, não é propriamente na sequência do caminho. Isto ia acontecendo, naturalmente, que um dia, 2 dias, tu começas a achar aquilo muito estranho, não é? Mas falámos. Eu achava sempre estranho que ela chegava sempre à hora que eu estava lá. Mas porquê é que isto não acontece? Eu estava a gravar na altura um disco e nós nunca acabamos a horas. Acabamos às 6, às 6h30, às 7. E muitas vezes ia desanuviar, atravessava a ponte e ia desanuviar para a loja de discos, comprar discos, livros. E ela estava lá sempre. Um dia, 2 dias, 3 dias, tu começas a achar estranho. E foi isso que aconteceu. Mas a revolta dela devia-se a quê? Ela queria estar contigo, queria ter uma relação contigo? Não, sim, naturalmente, que sim. Mas essa era a parte da aproximação e de sedução, que é a primeira parte do stalking e da erotomania, que no fundo é a disfunção psicológica que está por trás do crime de stalking. O que é que se passava? Passava-se que a pessoa queria, obviamente, uma união emocional e que estava escrita nos astros. Isto era um bocado de matemática. 2 mais 2 igual a 4, portanto, não há como fugir. Olha, e ela não sabia que tu eras casado? Eu não era casado. Ok. Eu sou divorciado. Pronto. Nunca te passaste, no meio deste processo todo, nunca tiveste uma fase e disseste assim, não, agora vou virar aqui o bico ao prego e vou eu fazer-lhe uma espera e dizer-lhe, ouve lá, acabou. Não. Alguém estava justamente é o João Moreira, ele diz: Ribeiro, e nunca fizeste uma espera num vão de escada e deste umas belas palmadas? Eu não ia tão longe. Só como ironia, porque repara uma coisa grave. Durante o processo jurídico, aliás, o processo judicial que está a acontecer, tu, a vítima, estás desprotegido. E a agressora ou o agressor está como presumível inocente. Pode fazer o que quiser. Se tu levantares uma mão, passaste a agressor. É preciso ter cuidado com aquilo que nós pensamos e dizemos, porque essa era a forma de destruir todo este processo. Não, eu não respondo à violência com violência, mas a mais tratando-se de uma mulher. Bom, e como é que foi o comportamento dessa pessoa em tribunal? Como é que um stalker reage quando confrontado com os factos? Em delírio? Nega. Continua em delírio? Nega. Então está plenamente Esquece. consciente. Então, Ou seja, então está consciente que não é correto, não é? Porque senão não negava, não é? Aceitava aquilo. Eu acho que aí houve talvez, porque foi a primeira vez que isto aconteceu, eu acho que houve ligeireza na forma como a própria justiça tratou deste caso, porque havia muita capacidade. Eu finalmente no livro, até pela distância dos factos, tive essa capacidade de fazer cruzamento de informação. A senhora muitas vezes desmentia-se ela própria e, portanto, estava ali muitas vezes no processo a prova daquilo que ela estava a negar em tribunal e, portanto, nem era preciso os advogados contra-interrogarem, bastava o próprio juiz ou o magistrado ter feito o trabalho de averiguação. Mas é um facto que a primeira coisa que eu ouvi em tribunal foi a negação do que se tinha passado. Então o que é que o tribunal provou?
provou o crime de violação da privacidade, de perseguição, de devassa da vida privada. Portanto, aqueles crimes que na altura era possível de ir buscar, porque não havia lei autónoma. E, portanto, foram-se à procura de várias situações para criar um cúmulo jurídico, neste caso 2 anos, penso, da primeira vez e 2 anos e picos da segunda vez, mas penas suspensas. Então, imagina que tudo isto se passava só no Facebook. É isto um crime? Não havia na altura Facebook. É um crime. É um crime. Mas há muitas pessoas que sofrem isso na pele. Stalking, bullying. Não, aliás, Tudo através de. Ok? Então isto não conta? Não, neste momento, Também conta já. tu se insultares uma pessoa no Facebook, isso é um crime público. Então vai toda a gente presa, porque está toda a gente a insultar-se umas às outras. Bom, não é? se calhar as pessoas têm que passar a ser um bocadinho mais conscientes. Tem que ser então. mais conscientes. Até porque há uma prova. Repara, até é mais grave do que na rua, porque na rua podes sempre dizer eu não disse. Não, Agora, é sempre, está escrito. é igualmente grave. É igualmente grave. Se houver Mas testemunhas, ali não tens uma tens prova, como não é? Se houver Não testemunhas, está aqui a é pessoa grave. que me insultou, está aqui escrito. É grave, é grave. Deixa-me colocar aqui 2 ouvintes em linha, curiosamente, de certa forma confirmando aquilo que há pouco dizias, que existiam 50 casos em 2000 apresentados, o ano passado. em 200 apresentados. Temos um primeiro ouvinte que é um homem, é o Daniel. Daniel Ramos do Eiras teve uma experiência semelhante. Olá, Daniel, estás bom? Olá, Alvin, boa noite. Olá, Então, a tua experiência é semelhante a esta do António Manuel Ribeiro. Também tens um livro? Não chega a livro. Também não és uma vedeta rock, não é? Não, e não é só isso. Quando se chega a escrever um livro é porque a coisa foi mesmo grave, não é? E desde já toda a minha solidariedade, porque são situações que só quem sofre na pele é que sabe, às vezes, o desespero, porque uma pessoa não sabe para que lado é que se há de virar, porque ao virar de cada esquina pode estar uma situação à nossa espera. Eu trabalho em saúde e foi alguém que também viu nas estrelas, ou viu não sei aonde, que eu tinha que ficar com essa pessoa, uma mulher que tinha idade para ser minha mãe. Eu, graças a Deus, tive a capacidade de meter logo a minha mulher a par da situação, mas vivi um medo tramado durante 8 meses, em que todos os dias eu recebia 11 a 12 chamadas de números diferentes, com ameaças de vozes diferentes, ou seja, a senhora manipulou gente à volta dela para me querer desgraçar a vida. Foi uma situação muito complicada. Números anónimos com ameaças, aparecia-me em sítios também completamente imprevisíveis. Eu cheguei ao ponto de dizer na recepção da clínica onde trabalhava que durante uns meses eu não ia receber pessoas novas, porque eu estava com medo que viesse alguma pessoa amando da pessoa, e que no meio de uma terapêutica que eu estivesse a fazer inventasse que eu tinha tentado alguma coisa a nível sexual, sei lá, e desgraçava-me a vida por completo, não é? Mais ainda. Então foi uma situação muito complicada. Eu andava de moto na altura, eu antes de pegar na moto onde eu trabalhava, eu antes de pegar na moto, de meter lá a trabalhar, eu via a moto toda, eu via se tinha grampos nas rodas. Foi uma situação extremamente complicada. Fui à polícia, e a polícia diz só com provas é que eu ajo, ou seja, senti-me um bocado também sem apoio nesse sentido, porque as coisas eram feitas de forma a que eu tinha números anónimos a ligarem-me, ou seja, e depois esta coisa das operadoras cederem os números anónimos, hoje está diferente, mas isto foi para aí em 2008 e a coisa não era assim tão fácil, não é? Tinha que gastar dinheiro em advogados. Hoje está diferente como? Desculpa. Realmente As operadoras agora podem fornecer esse dado quando é um número anónimo? Possivelmente, se provar que está a haver chamadas para o meu telefone de uma forma recorrente... As operadoras conseguem saber qual é isso? Conseguem saber, e hoje em dia a lei possivelmente está mais agilizada. Na altura eu não tive sequer apoio. Eu tive um amigo aqui da parede que disse: "Pá, Daniel, tu sabes quem é?" E dá-se aí 2.000 euros a dois funcionários do Urban, que na altura não sabia. E a coisa acaba. E depois resolve-se. Ou seja, claro que não foi por aí, muito tentado estava, mas depois fiz denúncias à séria e consegui travar a situação e de repente, possivelmente, a coisa perdeu qualquer tipo de
vigor em relação a mim, porque se calhar a senhora encontrou outra pessoa. Ou seja, mas Isto é, não foi por nenhuma ação que tu tenhas feito. Inexplicavelmente a coisa... Se calhar, mas aquilo foi diário. Foi uma situação muito complicada, com chamadas para as clínicas onde eu trabalhava, inclusive chegou a aparecer no trabalho da minha mulher para ver quem era, coisas não foi fácil. E uma pessoa sente-se impotente, porque, como estava a dizer o convidado, muito bem, assim, se uma pessoa se passa da cabeça e se passa da cabeça e sai para a agressão, ou quem fica completamente, desculpa a expressão, tramado somos nós, não é? Ou seja, tem que ter uma capacidade de encaixe, tem que se aprender a respirar muito fundo e tem que se viver um dia de cada vez, e sabendo que eu não tenho culpa do que está a acontecer, e isto vai passar. Não posso meter um pé em falso, e está de passar. E passou. Graças a Deus não cheguei a ter estas situações em tribunal, graças a Deus, mas foi um ano da minha vida muito complicado, por alguém que, desculpem a expressão, bebeu água da sanita um dia e ficou assim, completamente obsessivo. O que é mais fora nisto, não é? É que o stalking, fora o stalking, que advém das relações, são situações absolutamente, quer dizer... Não, esta situação, inclusive, depois, quem conhece a senhora, ninguém a leva presa. É impressionante a capacidade manipuladora. Eu cheguei a receber, a contabilizar, a ter chamadas de voz gravadas com ameaças. Hoje em dia ninguém deixa chamadas de voz. Eu não tenho a minha chamada de voz no telefone ativada mesmo por causa disso. Se calhar porque ficou aqui qualquer coisa que as pessoas que me querem contactar mandem-me um SMS ou um WhatsApp, ou esperem que eu devolva a chamada. Porque eu tinha de pessoas diferentes. Eu cheguei a ter 11 chamadas de pessoas no mesmo dia com vozes diferentes, com pessoas diferentes, todas a dizerem a mesma coisa. Vais ter que ter cuidado quando paras na bomba X. Sabiam que eu andava na bomba X. Eu na altura estava a morar fora de Lisboa. Eu percorria a 8 3 vezes por semana até Leiria, e vinha para Oeiras trabalhar, porque estive lá 3 anos, e faziam-me ameaças, mencionando sítios onde eu costumava parar para abastecer ou para comer. Bem, isso é Não, a coisa é uma coisa... Deixa-me só dizer aqui que a Marta Nunes enviou uma mensagem a propósito das operadoras. Ela diz: infelizmente as operadoras não fornecem de quem se trata os números anónimos. O que se tem que fazer é fazer queixa na polícia e dizer que estão a receber chamadas de números anónimos e as horas para que depois a família requerer essas chamadas. Se a queixa for formal, é possível saber esses números. Fernando, eu fiz isso e não deu em nada porque não sei, não dá em nada. Pelo menos na altura não deu em nada. Mas tu pelo menos sabias quem era a pessoa, não é? E quando não se sabe de todo quem é a pessoa? Há muitas pessoas que vivem também essa experiência, não é? Tu não sabes de todo quem é a pessoa. Sim, isso ainda é pior, porque pode ser qualquer pessoa. Pode ser qualquer pessoa, é exatamente isso. É essa a diferença. Pode ser qualquer pessoa e tu não tens forma nenhuma de defenderes dessa pessoa, não é? Nem percebes qual foi o momento ou qual foi a situação que fez com que... E às vezes, aquilo que eu meti em causa na altura, será que eu fui simpático demais? Será que eu dei a entender alguma coisa de uma forma inconsciente? Mas não, eu sou super profissional na minha profissão. Comecei, inclusive, até a ter uma postura mais fria para com as pessoas que não devia ter, porque eu tenho que... Já estás à defesa, não é? Mas na altura fiquei muito à defesa. Chegava-me alguma pessoa e eu perguntava: então quem é que recomendou? Como é que chegou até mim? E eu quase que fazia um inquérito às pessoas para descartar. E se calhar... Mas isso é a primeira vitória do stalking, que não devia ter, não é? Sim, claro. Já agora, no teu caso, António, que mazelas é que ficaram deste teu caso? Porque não foram 8 meses, como aqui o nosso ouvinte Daniel. Mas foi este caso que eu estou a ver é emblemático. É emblemático. Tudo aquilo que este ouvinte referiu está no meu processo. Olha, o stress pós-traumático é uma coisa que, por exemplo, posso contar uma historieta que eu vivi. Eu fui a Paris ver uns concertos da Patti Smith, 2 concertos da Patti Smith. Eu estava fui no Olympia, assim, mas estava no Champs-Élysées para tomar um café e para atravessar para o outro lado da rua. E vem a subir o carro, na altura era um Clio cinzento, que em 2003, isto foi em 2009, devia ser um dos carros mais vulgares que havia aí. E eu vi o carro em todo lado, não é?
Às vezes não era o mesmo carro. Mas em Paris, eu estava parado para atravessar e veio um carro a subir com uma certa velocidade, guina para o passeio onde eu estava, para ali ao pé de mim, e a primeira coisa que eu faço é ver a matrícula. E eu disse, meu Deus, eu estou em Paris. Mas isto funcionava. Estavas sempre em alerta, não é? Estava em alerta constantemente. Eu vi um carro cinzento, vi o cinzento e disse, quem é que vem aí? Quem é que vem aí? Tinha que ver a matrícula. Pois. Olha, deixa-me aqui despedir aqui do Daniel, obrigado pela tua intervenção. Juntar a Ana de Lisboa, que já foi vítima de stalking. Olá, e já acabou, Ana? Olá. Olá. Eu fui vítima de stalking por um colega de trabalho. Eu tinha entrado na empresa, tínhamos entrado na empresa ao mesmo tempo. E pronto, é natural as pessoas quando entram ao mesmo tempo apoiarem-se umas às outras e pronto, estão a chegar a um ambiente diferente ao mesmo tempo, não é? E apoiam-se. E muito naturalmente, pronto, formou-se um pequeno grupo de, éramos 4 ou 5, e pronto, naturalmente almoçávamos juntos algumas vezes, às vezes íamos tomar beber um copo depois de trabalho, outras vezes íamos jantar, combinávamos assim coisas. No entanto, passado algum tempo, sei lá, uns 3 meses, uma dessas pessoas desse grupo começou a querer marcar assim um almoço, um lanche, um jantar, sozinho comigo. E aquilo ao início, nós temos 20 e tal anos, somos solteiros, disponíveis, e o pessoal pensa, pronto, pode haver ali um interesse romântico. No entanto, não era bem um interesse romântico, era mesmo algo doentio, não se pode chamar romântico a algo que é completamente doentio. E, eu revelei logo de início que não tinha interesse em ter uma relação com essa pessoa, pronto, continuar amigos, tudo bem. E foi aí que começou todo o filme, toda a cenaça. Sabiam onde é que eu morava, porque, pronto, já tínhamos feito jantares na minha casa, tudo isso. Estava sempre no carro, estacionado ao pé da minha casa. Se eu saísse ao sábado, se eu saísse ao domingo. A ideia que eu tinha era que passava lá o fim de semana todo. Tu chegaste a partilhar essa situação com familiares, por exemplo? Eu partilhei com a minha irmã. E ele continuava a trabalhar na tua empresa? Sim. E isso era ainda mais assustador, porque eu queria manter a minha vida normal, ir almoçar com aquele grupo de pessoas, ou ir lanchar, ou jantar, mas eu não conseguia. E afastei-me completamente desse grupo de pessoas, porque essa pessoa continua a fazer parte e... Mas não contaste a essas pessoas? Não contaste a esses teus colegas de trabalho? Contei a uma dessas pessoas, a um outro rapaz que era meu amigo já vinha antes da empresa, e contei-lhe, e ele, pronto, inevitavelmente, como já era meu amigo, ficou reticente em relação também a ter uma amizade com essa pessoa, por assim dizer. Só que eu cortei completamente laços com esse grupo, porque é-me difícil. Na altura contei à minha irmã, aos meus pais não, porque senão passavam-se, porque eu na altura morava sozinha, e isso era ainda mais assustador. Eu morava num primeiro andar, e a minha sensação era que a qualquer momento eu me podia entrar janela dentro, porque era do género, eu ia lanchar depois do trabalho, qualquer coisa com alguém ali próximo do trabalho, e recebi uma mensagem a dizer, porque é que disseste que não tinhas tempo para ir estar comigo, lanchar comigo, e afinal foste com não sei quem. Ou eu combinava um jantar com amigos tipo de faculdade, coisa do género, e estou a ver que estás a gostar muito do restaurante, ou comia no restaurante não sei o que, está bom. Alguma vez chegaste a andar com alguma coisa de defesa pessoal? Não, mas eu procurei tudo e mais alguma coisa. O que é que fizeste? Quer dizer, eu andava com um mini canivete. Não era propriamente defesa pessoal, era um mini canivete. Eu pensaria nisso, que eu sempre usei, mas tipo era... sei lá, porque eu era assim muito aventureira quando era miúda e tinha esse hábito. De teres o teu mini canivete? Um canivete suíço. Voltei a pôr o meu mini canivete na mala, porque pensei, bem, tu não fazes nada com isto, mas é melhor que nada, assusta, ou sei lá, magoa um bocadinho, não sei. Eu estava-te a perguntar isto se tinhas contado a alguém, porque persiste-me esta ideia de sendo amigo, se fosse teu amigo, se eu teria feito alguma coisa, se me teria insurgido, se por outro lado, se os próprios amigos ficam com aquela sensação de se eu fizer alguma coisa. Eu contei, mas eu também não quis dar toda a real noção
do quão grave era. Foi mais do género, olha, fulano, tem sido uma situação muito estranha, manda-me mensagens e anda de vez em quando aparece-me assim à frente do nada, estaciona o carro lá ao pé da minha casa e pronto. E não dei bem real noção, apenas à minha irmã dei real noção e ia contando o que é que acontecia. Sempre que algum lado fosse, sempre que eventualmente não soubessem onde é que eu a uma determinada hora podia estar, tipo um jantar ou algo do género, eu dizia à minha irmã onde é que ia estar e quando chegava a casa dizia que estava tudo bem. Só que eu agora só de falar nisso até fico nervosa porque, entretanto, passado largos meses, a situação eventualmente parou, porque um dia eu cheguei e disse, olha, ou paras com esta treta, ou eu tenho tudo reunido, tenho fotografias tuas em vários dias, porque eu depois punha-me na janela da minha cozinha a tirar fotografias, porque ele estava dentro do carro. Portanto, via-se perfeitamente... Assim, aquilo não ia ter validade legal nenhuma, tenho quase a certeza, porque hoje em dia, mesmo quando é coisas para a nossa proteção, se nós não estamos a filmar ou a fotografar com consentimento, a validade legal perde-se praticamente. Mas eu, não é praticamente, não é pus a minha maior poker face e disse, olha, é assim, se isto continua, vou para tribunal com isto. Vou para tribunal com isto porque... não dá. E, sei lá, na altura não sei, eu hoje em dia se tentasse replicar a conversa eu não conseguia, porque era mesmo o desespero, por assim dizer, e eu tive imenso medo, porque nós temos de alterar os nossos hábitos, do género, não, tu não podes alterar os teus hábitos, não, nós temos de alterar os nossos hábitos, porque o medo é maior. O medo é maior e não... Quer dizer, nós temos noção que a pessoa é doente, mas depois a dada altura nós também já nos sentimos doentes, porque sentimos-nos a duvidar, tudo e mais alguma coisa. E eu ainda hoje, isto já foi há 8 anos, eu ainda hoje, quando o vejo na empresa, eu não consigo olhar, porque eu sinto-me observada, e porque ele faz questão de olhar com um olhar intimidador. E, eu já não moro no mesmo sítio, eu acho que ele hoje em dia já não sabe onde é que eu moro, mas sempre que eu vejo alguém parado dentro de um carro, num parque de estacionamento, tipo assim, a pessoa está a mandar uma mensagem no telemóvel, a fazer qualquer coisa, à espera de alguém, eu fico em pânico e olho. Estás sempre a olhar por cima não é. Perceber. Assim que eu sinto alguém dentro de um carro parado, especialmente se for de noite, eu tenho muito medo e eu fico logo a olhar e eu tento enfiar-me num sítio com pessoas ou num sítio onde me sinta protegida, ou pronto, porque é horrível. Ana, deixa-me dizer que a tua intervenção é ótima. Temos muitas pessoas que querem participar neste programa e temos pouco tempo, temos 25 minutos. Não tem problema. Obrigado, um beijo para ti. A Ana aqui a falar também sobre basicamente o seu caso. Aqui o Paulo Moreno do Porto a dizer: fui vítima de stalking por parte de um ex-marido de uma pessoa com quem tive uma relação. Perceberam? Querem que eu repita? Pode acontecer, exatamente. Pois. Mas isso é diferente. É muito diferente. Aliás, não se percebeu nesta última ouvinte se tinha havido um relacionamento. Vê-se aqui, até pelas tuas reações, eu estou a ver, bem, se bem que as pessoas também, todas elas podem estar a ver, estamos a transmitir isto pelo Facebook, e tu estás em absoluta concordância com as duas primeiras intervenções, não só do Daniel como da Ana. Parece que estás a ver tudo aquilo que aconteceu também a ti. Fernando, sabes porquê? Porque há aqui questões, características do stalking que acontece connosco todos. Por exemplo, a questão de saber onde é que a pessoa mora, a questão de ir para a rua à espera, a vigiar. Basicamente essas é assim, estão definidas como situações base. Aliás, a APAV define isso como os princípios básicos. Essas coisas são comuns a todos comuns nós. A todos. Não é? A questão de mudar os hábitos. Eu também fiz isso. Eu isolei-me, fechei-me, deixei de sair à noite. Para quê? Para ser perseguido? Para estar num sítio, estar uma pessoa a 2 metros de mim, a olhar para mim num restaurante e mandar-me mensagens enquanto Mas os eu estou teus a tentar amigos jantar. nunca tiveram porque às vezes... Nenhuma intervenção, por exemplo. Nenhuma intervenção, as pessoas não tendem a querer chegar e dizer, desculpa lá, vou-te defender, isto tem que acabar. Houve uma vez, eu estava a ter um jantar na Costa da Caparica com o meu road manager e na altura o meu promotor, que era o Xanoca, e nós estávamos os três a programar o ano de trabalho. E era inverno e portanto via-se tudo e a senhora andava na avenida para trás e para a frente, para trás e para a frente, e há uma altura em que o Xanoca dizia assim: estou farto disto, eu vou-lhe pedir para um cigarro, e saiu e foi ter com a senhora e disse: olha, desculpe lá, bateu-lhe. A pessoa ficou muito enervada e disse: olha, desculpe, não tem lume para o meu cigarro, desculpe, vá-se embora, e foi-se embora. Portanto, isto é
como é que eu tenho a dizer? Acontece este tipo de situações onde nós não temos sequer previsão do que vai acontecer. As reações são estas, não há, digamos que, um fio condutor nisto tudo, não tem lógica nenhuma. Porque é que estava a vigiar 3 pessoas? Não dá para conversar, não dá para dizer, olha, desculpa lá, o que é que estás a fazer, ou não é? Nada tem lógica no processo. Tu já viste o que é andar num espaço de 100 metros para trás e para a frente, quer dizer, é uma coisa que não tem Parece lógica um nenhuma. cerco, parece criar É um um cerco. cerco, é um cerco. Há uma dúvida que sempre que as pessoas que são vítimas de stalking também dizem, que é naquela fase inicial, a dúvida é, devo ou não ignorar? Na esperança de que a pessoa, ao ser ignorada, durante muitas vezes, desista. O problema é que muitas vezes isso não acontece. No meu caso não aconteceu e eu ignorei. Eu tentei ignorar o mais possível. Aliás, há um capítulo neste livro em que eu digo, amanhã isto acaba. Porque já me tinha acontecido outras vezes, não com esta gravidade, nem mais ou menos, não é? E, portanto, nós damos ou não damos uma resposta. Há ou não há vontade, cada um segue o seu caminho. Nestes casos, não. Neste caso, Mas espera, qual foi o dia determinante para... Não há um dia, Fernando. Há uma continuidade, como eu te disse, que é a pessoa aparecer todos os dias nos teus espaços pessoais. Aquelas pequenas coisas que tu fazes que não têm nenhum significado. Mas quando é que tu decides ir à polícia? Não, eu só vou à polícia quando... Eu chamei várias vezes a polícia na minha rua. Só que porque a pessoa ia para lá fazer um escarcéu durante a noite, ligava o alarme. A minha rua não tem ninguém durante o inverno, porque são casas de segunda habitação. essa pessoa não trabalhava, provavelmente. Não trabalhava mesmo. Tem que haver uma disponibilidade total. E de meios também. E isso também não foi investigado. Não foi investigado como é que havia tanto dinheiro. Tem que haver dinheiro para se fazer isto, não é? Claro, a pessoa tem que abdicar da sua vida, da sua rotina, para viver a rotina do outro, não é? Isso não é assim tão fácil. Tem que estar presente, tem que ter dinheiro para a gasolina, tem que comer fora, tem que ter portagens, tem que deslocar-se para fora de Lisboa. Tudo isto aconteceu e, no entanto, a pessoa, quando chegou a tribunal, pediu apoio judiciário e os nossos impostos pagaram-no. Deixa-me colocar aqui uma outra chamada. Afinal, há pouco, quando vos falava do Paulo Moreno do Porto, que dizia que foi vítima de stalking por parte de um ex-marido, de uma pessoa com quem teve uma relação, não era uma mensagem. O Paulo Moreno está em linha. Olá, Paulo, estás bom? Olá, boa noite. Olá. Alvin. Antes de mais, queria dar os parabéns ao programa, porque acho um programa excelente e sou excepcional. E queríamos Obrigada. Eu queria só partilhar, tenho ouvido o programa e identifiquei-me um pouco e queria partilhar 2 coisas que acho que são muito importantes. Em primeiro, acho que a nossa polícia não está preparada para este tipo de crime. Atualmente, provavelmente sim, mas há uns anos, eu diria há 6, 7 anos, a nossa polícia desvaloriza este tipo de crime. Quando chamamos a polícia e dizemos, olha, eu acho que estou a ser vítima de stalking, da forma que for, a nossa polícia desvaloriza porque acha que é um crime que não tem significado e desvaloriza. E não está preparada, não tem formação e não está preparada para esse crime. Tanto para registrar as ocorrências, como para dar o devido seguimento. Isso também transmite alguma revolta para quem está do lado da vítima, para quem é vítima de stalking. O que aconteceu comigo, uma coisa muito, muito curta, eu tive um relacionamento com uma pessoa que se tinha divorciado há algum tempo e começamos a sair e começaram a surgir-me situações, nomeadamente riscos no carro, pneus furados, que eu na altura não percebia, nem associava, quer dizer, aparecia-me um risco no carro, a seguir aparecia-me um pneu furado, foram-me aparecendo várias situações que eu não conseguia associar. Até que houve um dia em que cheguei a casa e tinha escrito na caixa de correio, em letras gigantes, Paulo Moreno, és um filho sei que saíste com outra pessoa, andas-me a trair. Mensagens assim estranhas. Fiquei assim um pouco... Passava algum tempo, foi na parede, eu morava num prédio, não é? Foi na parede do prédio, Paulo Moreno, és um cabrão, és isto, és aquilo. Insultos grosseiros. E então comecei a achar aquilo muito estranho e então a pessoa com quem estava comigo um dia teve uma conversa e disse-me, olha, nós vamos ter que terminar o relacionamento porque quem está a fazer isto é o meu ex-marido. E eu fiquei em pânico, assim, como? Os meus maridos, nós quando nos divorciamos, ele disse-me, olha, não és minha, não vais ser de mais ninguém. E isto já aconteceu com outros relacionamentos que ela tivera antes de mim, que duraram muito pouco tempo porque todas as pessoas se assustaram. E ele, no fundo, fazia terrorismo e stalking, não a ela, mas aos namorados que ela eventualmente pudesse ter. Eu, pronto, confesso, também sou uma pessoa assim um bocado destemida e disse, olha, eu gosto de ti, se tu gostares de mim, acho que vamos com isto para a frente e eu não vou aceitar agora porque fulano acha que nós não devemos ter um relacionamento. E então continuamos com o relacionamento e as coisas foram agravando.
nomeadamente passou para os travões do carro, sabotou-me os travões do carro à porta do meu trabalho, com massa, pôs massa consistente nos discos de travão. É verdade. Profissional, Aquelas portanto. coisas, assim, isto era já grave, é verdade. Daquelas coisas, eu não sei o que é que as pessoas acreditam, mas Isso é um crime grave, porque isso é um crime grave. contra a vida da pessoa. Contra a vida da pessoa. Exatamente. Quero ver como é que isto acabou. A sorte é que eu saio do emprego, quer dizer, eu usava sapatos de vela na altura, que nunca desapertava os cordões, tirava os sapatos sem desapertar os cordões normalmente, e saio do trabalho e tinha os cordões desapertados. E então chego junto do carro e ponho o pé em cima da roda e vejo que tenho massa nos discos. Pronto, não mexi no carro, chamei a polícia, já tinha chamado anteriormente, sempre que chegava à casa e tinha as paredes riscava, chamava a polícia, e a polícia desvalorizava, registava, ok, vamos registar, sabe quem é? Eu disse, não sei, quer dizer, nunca vi, não sei, pronto, queixa contra desconhecidos. Então aí o que é que me ocorreu? As câmaras de vigilância do meu emprego. Pedi ao gerente da empresa para aceder às câmaras de vigilância que deixava o carro sempre à porta da empresa. Consegui identificar a pessoa, foi aí que eu consegui identificar e disse, isto vai parar porque isto tem que resolver. E então foi quando decidi pôr um processo em tribunal, dizer, eu vou para o tribunal e isto vai ter que acabar a algum lado porque isto é muito grave. Quer dizer, Mas as câmaras de vigilância detectaram então... Exatamente, detectaram a pessoa a parar o carro durante o dia, só que lá está, ele usava uma carrinha da empresa, ele fazia isso no horário de trabalho, usava a carrinha da empresa, isto às 3 da tarde, que foi quando aconteceu, porque tinha a segurança, na empresa tem um porteiro, né, tem a segurança, e o carro estava em frente ao porteiro, e eu também estranhava como é que ninguém via nada. Tinha massa consistente nas escovas de limpa-vidros no inverno, que era para ligar o limpa-vidros e ficar com o vidro todo bloqueado, tinha massa quando tinha riscos no carro, e nunca ninguém via nada, que era uma coisa, que isto é um fantasma, uma coisa que me assustava porque ninguém via, ninguém se apercebia, o que é certo é que aconteciam essas coisas. E então só quando tive acesso às imagens é que descobri quem era, pela empresa, porque via a carrinha da empresa, e ele durante o dia de trabalho, ele era motorista numa empresa, e como andava na rua, e fazia horários noturnos e fazia turnos, presumo eu, tinha tempo durante a noite ou durante a madrugada, tinha ali uma janela de tempo para fazer isso. Mas lá está, mais uma vez chamei a polícia, veio as brigadas da GNR, uma coisa, mas sem grande... Só com as imagens é que me ajudou efetivamente a identificar a pessoa e a ter um fundamento para ir a tribunal e dizer não, foi esta pessoa e existe uma imagem, porque apresentar uma queixa, eu suspeito que seja a pessoa, é muito complicado depois provar alguma coisa e no fim ter algum retorno. Só com isso é que consegui ir para o tribunal e consegui finalmente ter algum sossego. Fundamentar ali um caso, não é? E aí a pessoa acho que lhe deve ter caído a ficha porque percebeu, deve ter sido chamada, julgou o diabo, eu fui chamado na altura para prestar declarações e para contar tudo isto e todas as queixas que haviam na polícia de todos os... Normalmente o crime era crime de dano, porque era o que eu tinha em casa. Na porta de casa também tinha escrito, na porta toda, danificou uma porta, o carro. Isto no fundo eram crimes de dano que eu tinha, e de injúria, e uma série de crimes desses, mas o mais grave foi esse mesmo dos travões. E então eu acho que se apercebeu da gravidade e que havia provas concretas para o condenar, e então desistiu e falou com a ex-mulher na altura, a dizer que estava arrependido e que queria parar. E então fizemos um acordo, conseguimos fazer um acordo com o meu advogado e ele assumiu que fazia e para não ir para a frente, e então parou e efetivamente consegui ter algum sossego. Mas isto durou 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses de terror. Eu sou homem, acredito que para muitas mulheres seja mais difícil, mas mesmo que o homem, e assumo como uma pessoa um bocado destemida, sou um bocado destemido, vivi alguns momentos de horror, porque a maior gravidade é a incerteza do que virá a seguir. Uma pessoa não sabe o que é que vai na cabeça das pessoas, não sabe o que é que está do outro lado, não sabe o que é que a pessoa é capaz de fazer, porque quem faz isto é capaz, se calhar, de outras coisas, não é? A simples perseguição a uma pessoa já é mau, já é um comportamento desviante. Uma pessoa não sabe o que é que vai na cabeça da pessoa, o que é que a pessoa é capaz de fazer ou o que é que está disposta a fazer. Eu acho que isso assusta. Eu conheci um casal que a dada altura chegou ao carro e tinha os pneus todos cortados, que tinham sido todos cortados, e quando foi à polícia, a primeira pergunta que a polícia lhe fez foi se algum deles era divorciado. E a pessoa confirmou e ele disse, isso é comum e tal, e não sei o quê. Pronto. A minha questão é, até que ponto é que socialmente as pessoas estão predispostas a condenar alguns tipos de comportamento, ou se por outro lado acham que, olha, é uma fase, ou ainda está apaixonado, ou as pessoas, deixa lá, a rapariga não bate bem, ou até que ponto é que as pessoas tendem a desvalorizar isto e a considerar... Mas se calhar passa primeiro, neste se calhar passa primeiro por aqui, já não é? existe uma lei autónoma e o comportamento da polícia já não é o mesmo.
Temos que considerar que Não, mas eu estou a falar da sociedade em geral, exatamente, não é? Eu atualmente. estou a falar de Atualmente é todos O que nós. estava a dizer a este ouvinte, ele teve o mesmo problema que eu tinha, é os testemunhos. Porque é que isto me começou em 2003 e em 2004 eu disse, isto acabou, não é que eu não quero ver mais esta cena à minha frente, e só apresento queixa em 2007, que eu não tinha testemunhas. E quando eu mandava chamar a GNR, e a GNR fazia um auto, eu tinha depois não sei quantos dias para apresentar a queixa formal. Mas para quê? Era a minha palavra contra da senhora, que me dizia a minha advogada. Você tem que arranjar uma testemunha. Há algumas pessoas que se queixam aqui precisamente disso, que foram ao tribunal e que era a palavra da... E as fotografias não servem para nada, as gravações, as de vídeo não servem para nada, porque Não servem para nada? Nada. Não, Não servem desculpa, para mover a polícia a mexer-se. Mas agora em eu consegui- tribunal, como prova, isto não é sério. Não, eu é sério. consegui, peço desculpa interromper, eu consegui uma coisa, porque eu estava mais por dentro informado, tinha alguns amigos que estão na parte do direito, informei-me sobre as imagens e um amigo disse-me, olha, vais à polícia e pedes à polícia para ir à tua empresa para preservar as imagens para memória futura. E então a polícia, onde eu apresentava queixas regulares, que era na esquadra da minha residência, eu fui lá e disse, olha, aconteceu isto, tenho aqui uma série já de queixas, isto está cá tudo registado, eu tenho as imagens da pessoa a cometer um dos danos no meu carro. Vocês, por favor, vão à empresa onde eu trabalho e peçam para preservar as imagens. Se for feito dessa forma, será aceito em tribunal. Mas lá está, isto é preciso um conhecimento, é preciso já aqui algum... E estás a falar da polícia, mas alguma das pessoas próximas desse senhor ou da pessoa com quem tu estavas, algum dia, percebendo-se deste tipo de comportamento, chamou essa pessoa a atenção? Algum dia percebeste que as pessoas tentaram A intervir? pessoa que estava comigo, pelo menos, falou, sensibilizou. Pois ela, claro, coitada, sempre não negava. é? Devia... Claro, e ele negava, não. Cansadíssima Claro. disso. Claro, ela estava, e mesmo não era saudável, porque tinham uma filha, eles tinham uma filha já com 11 anos, que se apercebia e estava já ciente de algumas coisas, nós conversávamos, tentávamos evitar o assunto, porque não queríamos envolver a filha, porque não tinha que estar envolvida, mas apercebia-se e tinha a noção que o pai que tinha um comportamento ali anormal e que prejudicava, no fundo, a mãe e a relação que a mãe pudesse ter com alguém. A questão aqui é as pessoas também estarem informadas. Eu, por acaso, consegui isso e a polícia aí fez um trabalho, foi à empresa. Lá está, a minha exposição também com a empresa, tive que me expor a minha vida pessoal na empresa, falar com o gerente da empresa, contar-lhe o que se passou. É muito complicado para quem está neste papel. Deixa-me só dizer que temos mais um ouvinte em linha, agradecer a tua participação. Temos JB de Alcochete, é psicólogo e fã de UHF. Antes disso, recordar que estamos a entrevistar justamente António Manuel Ribeiro, o vocalista dos UHF, que foi a vítima, o primeiro caso de perseguição obsessiva, stalking, julgado e condenado em Portugal. Já agora, o que é que aconteceu à tua stalker? Não faço ideia. Mas ela foi julgada e condenada? Foi julgada, condenada, mas as penas foram suspensas. 2 penas suspensas, neste momento... Eu considero... Mas não tem que se apresentar com regularidade, não tem que ser vigiado, Sim, mas nada? depois quem é que vigia isso? Porque Pois nós temos é. um formalismo muito grande nas situações... Por exemplo, a questão das penas pecuniárias que me são devidas não foram pagas. Eu gastei quase 25 mil euros neste processo. Não é? Ou seja, a Justiça lavou as mãos, formalmente lavou as mãos, nós fizemos justiça, mas qual justiça? A Justiça era concluir Mas não penalizaram. a condenação. Como? Mas não penalizaram, ou seja, ela não foi, de alguma forma, não foi... Depois tu tens que... Aliás, tu acabas o primeiro julgamento da condenação de stalking e tens que avançar para um novo processo, que é o executivo, para ir à procura de bens. Ora, como a pessoa, durante este tempo todo, recorreu a todos os recursos possíveis e imaginários, a primeira sentença levou ano e meio a transitar em julgado. Durante ano e meio desapareceu todo o património. Como não trabalha, tu ficaste agarrado a nada, não é? Quer dizer, mas a Justiça fez o seu trabalho. Isto não pode ser assim, não deve ser assim, porque assim é a forma de nós permitirmos que os agressores, os prevaricadores façam o que querem. António, importante para as milhares de pessoas que estão a ouvir este programa. Eu gosto de pensar que estão sempre milhares de pessoas a ouvir este programa. E devem estar. O que é que uma vítima de stalking deve fazer? A primeira coisa que deve fazer é chegar a uma esquadra da polícia, apresentar uma queixa formal e ter ao seu lado uma testemunha, pelo menos uma testemunha. Já percebi que a testemunha é essencial. É fundamental, porque senão é palavra contra palavra. Portanto, não há caso. Para haver um caso, tens de ter uma testemunha. Basicamente é isto. E não desistir. Neste momento já há, efetivamente, da parte das forças policiais, uma perspectiva muito diferente. E vou dizer porquê também. Eu tenho participado em várias conferências, colóquios e seminários. E aqui em Lisboa participei num seminário sobre violência doméstica da PSP. E foi a PSP que me pediu para falar sobre stalking. Eu estive a falar para uma plateia de 250 profissionais da polícia, segurança social, da psiquiatria forense,
advogados, estava lá tudo. E, portanto, é importante perceber que neste momento já as coisas mudaram. Temos JB, fã dos UHF e também psicólogo. Se calhar podia ter dado jeito há algum tempo atrás. Já agora uma curiosidade, antes que eu me esqueça. É verdade ou não que a Soraya Chaves se estreou, assim na sua carreira mediática, num videoclipe teu? Foges comigo, Maria. Foges comigo, Maria. Isso é verdade, não é? É a partir daí que ela aliás, ligam para mim brilhei agora. Uma produtora de moda. A Patrícia Vasconcelos, não foi? Não sei, não me lembro. Sei que já foi há muitos anos, não é? Mas queria saber o contacto dela. Eu não sabia porque ele tinha sido feito através de um casting e, portanto, a editora que tratou do assunto. Eu acho que a Soraya Chaves tinha 14 anos quando gravou. Os pais acompanhavam na gravação. Até porque tinha. Vamos falar então com o JB. Olá, JB, estás bom? Boa noite, tudo bem. Só umas pequenas correções antes de iniciar. Então, não és psicólogo. JB da Amadora. Eu disse Alcochete porque me perguntaram de onde é que eu estava a ligar. Eu estava a passar em Alcochete, mas JB da Amadora, psicólogo, porque somos todos, um bocadinho. Ou uns melhores, outros piores, mas acho que na realidade somos todos psicólogos. E em terceira questão, um abraço para o António Manuel Ribeiro. Eu tenho 45 anos, foi o que eu disse há bocadinho quando liguei. Cresci a ouvir o HF, já tive a oportunidade de os ver onde eles vão com frequência, onde iam, a Glória do Ribatejo, verdade, António Manuel Ribeiro? E vamos. Então, aí já os vi, porque eu estou a morar em Marinhais, não sou de lá, já disse sou da Amadora, mas quando tenho a oportunidade e os HF vão à Glória do Ribatejo, eu faço questão de os ir ver. E um abraço também para ti, Alvin. Está tudo bem. Em relação a esse termo americanado, eu acho que isso resume um bocadinho, falamos de perseguição, não é? O stalking, acho que há palavras portuguesas obsessiva, mas não há tradução direta, Exatamente, portanto podemos falar em perseguição obsessiva, ou gente tarada, vá. Agora vamos lá. Eu sofri uma situação, nada se parece com isso, mas sim, fui importunado, fui perseguido durante 3 anos, não de uma forma presencial. Isso quer dizer, isso acontecia porque na altura eu tinha casa na Costa Alentejana e ao fim de semana, em Melides concretamente, e quando eu ia ao fim de semana, a jovem, que éramos jovens na altura, a jovem era completamente obcecada e portanto ela em Santo André e eu em Melides, ela devia sentir o meu cheiro e quando sabia que eu estava em Melides, a mulher aparecia do nada. E fui durante 3 anos importunado. Obviamente quando chegava à casa Amadora eram telefonemas constantes às 3 da manhã, às 4 da manhã, uma coisa diabólica, e eu ia fim de semana a Melides e tinha que levar com a pessoa em Melides, uma coisa brutal. Mas isto, portanto, daquilo que se tem falado nem é nada, porque eu tenho ouvido aqui testemunhos realmente impressionantes. Verdade. Existem traços de personalidade comuns à maioria dos stalkers, por exemplo. Existe alguma coisa ou é completamente aleatório? Isto é, eu lembro uma vez fizemos uma prova oral com um caso de stalking de uma relação, um ex, recordas-te? E uma das coisas que se dizia era, então, mas essa pessoa deve ser uma pessoa com baixa autoestima e que não aguentou o facto de ter sido rejeitada, etc. E na altura lembro-me que, não sei se foi um psicólogo que dizia, não, é exatamente o contrário, é alguém, de facto, que não consegue conceber estar a ser rejeitado pela outra pessoa, portanto, frágil não tem nada. Normalmente, aquilo que eu estudei muito para fazer este livro, até para perceber isto tudo, sem ajuda de ninguém, no sentido em que as autoridades, ninguém ajuda ninguém. O que eu percebi é que, pelos casos concretos que fui vendo, é que normalmente são pessoas com índice cultural acima da média e com capacidade organizativa para fazer um plano e seguir um plano. Ok. E isso é talvez o mais... Há um método, não é? Há um método, produzir um método, será diferente para cada caso, mas são pessoas com capacidade de fazer coisas e de persistirem, de não desistirem, porque ali não há desistência. Olha, já agora uma mensagem da Ana Patrícia Tavares diz: será stalking a seguir o Fernando Alvim em todos os programas da Prova Oral? Acho que não. Ora, a propósito, gosto da camisola, beijinhos para todos e saibam que não estão sozinhos. Há muita gente vítima de stalking e que não fala por vergonha ou até porque acha que ninguém vai acreditar. Na verdade, quando fui vítima, eu própria cheguei a duvidar de mim mesmo. Será que estou a exagerar? Será que isto é tudo?
da minha cabeça. Já agora, aqui neste teu livro, tu divides o teu livro em variedíssimos capítulos. O último é a aceitação, mas o primeiro é escrever como terapia. Isto foi uma espécie de terapia? Foi isso? Foi. Depois falas sobre stalking, sobre os papéis, sobre a forma como foste julgado e todo o processo. Falas aqui de filhos, da utilização traumática da palavra filho. Como assim? Porque é uma das coisas que eu não vi julgado, e este livro também tem essa coisa, essa vertente, que é: há pormenores deste processo que não foram julgados pela justiça, mas que a mim incomodam muito. Por exemplo, as gravidezes desta senhora. Onde é que elas estão? Como assim? Não sei, ela falou várias vezes por mensagem de que tinha estado grávida pelo menos 2 vezes. Uma terceira presumo que teria sido durante o seu matrimónio. O que é que acontece com isto? Acontece que tu ficas ofendido. Eu senti-me ofendido na minha honra, e isto não foi julgado. Ela dizia que estava grávida e que era Fernando, teu filho, era sim, isso? Exatamente, eu seria o progenitor, presumo eu, cósmico. Mas há uma coisa que também te vou dizer: isto faz parte da erotomania. A construção de uma gravidez imaginária faz parte da disfunção que o Dr. de Clérambault, um psiquiatra francês no século passado, anos 30, sintetizou. A erotomania, isso faz parte, é uma característica. Já agora, a última pergunta. Aqui no capítulo da aceitação, a da altura leio: de quem são estas mamas? Que pergunta é esta, António? É uma fotografia das centenas que eu resolvi. Aliás, que eu recebi. E que eu acho que a polícia, as autoridades, o Ministério Público deviam ter avaliado e mandado uma perícia, ser feita uma perícia. Porque é que eu tinha que receber aquelas fotografias? Porque isso também é o teu incómodo. Tu não queres, não pediste e estás a receber. António, quero agradecer o facto de teres vindo. Como é que são os UHF? No disco? A ensaiar o disco do José Afonso. E sai quando? Já saiu. Ok. Não te deram. Não, ainda não. Mas vais receber. Domingo recomeçamos a estrada. 40 anos. Vão para onde? Santarém. Ao pé de Santarém. Pronto, espero que ninguém te persiga aí. Isto é, que te persigam sim, mas os fãs dos UHF. Obrigado, António. Eu espero que o teu depoimento sirva para que mais casos destes encontrem uma solução tão rápida quanto possível. És um bom exemplo daquilo que se pode fazer num caso que pode ser absolutamente dramático. Quero agradecer ao António Manuel Ribeiro, e para as pessoas que querem saber mais, comprem este livro que se chama És Meu, disse ela, e é um dos melhores títulos do momento. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Nós estamos de volta amanhã. Até amanhã. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.